Boa noite, irmãos. Pedir permissão a vocês para tirar a máscara. Eu fico sufocado com essa máscara. Ainda bem que está acabando, né? Nós estamos passando já esse momento de pandemia e eu sempre achei que isso aí foi uma forma do inimigo mascarar a gente, colocar mordaça, e impedir da gente falar, da gente externalizar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Fechou nossas igrejas, afastou nossos jovens do abraço, afastou nossos jovens da igreja, da confraternização, nós mesmos também, né? Deixou a gente distante. Foi tudo uma forma de impedir que o evangelho avançasse por mais um ano. Porque todo mês, todo ano, a gente vê que outras pessoas mais conseguem se achegar a Jesus Cristo, né? Ano passado mesmo, eu vi... Ano passado não, retrasado, quando... antes da pandemia, o evangelho estava crescendo muito, e aí o inimigo começou a bater, né? Sentiu que queria bater no cristianismo, né? Lá no Chile, eles queimaram igrejas. Lá na China, eles não podem mais ter igrejas, as pessoas têm que adorar, lá é o presidente. Coisa mesmo de Bíblia não pode ter. Então, foi bastante cessado o nosso trabalho de evangelho, não foi mesmo? Graças a Deus é que as nossas orações, as nossas petições, nossas angústias, da perca dos nossos entes queridos também, estão sendo atendidas por Deus, e nós estamos continuando com essa luta, né? E não pense que nossos tempos estão sendo difíceis, mas os tempos anteriores, aqueles do tempo de Jesus, também foram tempos bastante difíceis. Eram tempos em que as pessoas elas viviam condicionado à religião, mas a religião não parecia trazer todos os anseios que as pessoas queriam. Um dos maiores anseios do povo de Deus naquela época de Jesus era que viesse o Salvador e que de uma hora para outra dissesse assim: mata todos esses romanos aí e deixa a gente livre. Porque os romanos, eles maltratavam muito o povo de Deus naquela época. Eles eram subjugados, tinham que pagar impostos, e qualquer palavra que eles dissessem que fosse contra romano, era julgamento de morte. E eles aguardavam Jesus, já aguardavam um libertador ansiosamente. Todos os dias eles aguardavam isso. Embora a gente é muito leitor da Bíblia, sabe toda essa história, não é mesmo? Mas a história que o sermão de hoje, ele está proclamado em o impacto da ressurreição. A gente sabe como foi a ressurreição. Se eu dissesse aqui para vocês, gente, vamos ver quais os versos bíblicos que falam sobre ressurreição, era óbvio que vocês iam abrir lá nas passagens dos evangelhos relacionados com a ressurreição de Cristo. Que quando ele foi sepultado, no terceiro dia, ele foi assunto ao céu, né? Ressuscitou, e as pessoas viram ele ressuscitando. Mas qual foi o impacto que houve nisso tudo? Não é mesmo? Mais na frente eu vou contar a história de dois rapazes que estavam caminhando de uma cidade para outra, e eles vinham comentando sobre o assunto. Daí então alguém chegou perto e começou a conversar com eles. Mas antes, nós vamos abordar algumas questões importantes que houve na história com relação à ressurreição de Cristo. Se não houvesse ressurreição, a igreja não estava de pé. Não tinha sentido uma igreja. Paulo escreveu aí: se não houvesse ressurreição, nossa fé seria vã, não existiria, né? Seria sem sentido. Nossa pregação seria totalmente inútil. Sem ressurreição, era inútil a gente falar sobre Jesus.
Sem ressurreição, nossa esperança seria vazia. Sem ressurreição, nosso testemunho seria falso. Sem ressurreição, nosso pecado não seria perdoado e seríamos as pessoas mais infelizes da face da terra. Isso é pesado, né? Imagine a gente, sem esse acontecimento, o cristianismo não teria sobrevivido. O próprio Pedro, ele falou, se ele não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria a gente estar aqui. Não teria sentido algum. Na pregação dele, ele revela isso. Pode passar. A evidência da ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. A gente sabe que ele aconteceu na linha da história. 3 coisas eu separei para falar. As tentativas do adversário de ocultar a morte e a ressurreição de Jesus. Eles tentaram, de toda forma, ocultar, falando algumas coisas como, eles esconderam o corpo dele aí, ele não ressuscitou. Outros disseram que a Maria Madalena e a mãe de Jesus foram para o túmulo errado e chegaram lá, não encontraram nada e elas estavam totalmente equivocadas. Eles falam esse tipo de coisas para tentar ocultar a ressurreição de Jesus. Mas as aparições aos discípulos é um fato histórico, que ele apareceu quando eles estavam escondidos lá na casa, após a ressurreição. Jesus apareceu lá em Emaús, apareceu para Maria Madalena e para aqueles 2 soldados. Então, Jesus ele realmente apareceu, até para um grupo de pessoas naquela época, não sei se era 200 ou eram 500 pessoas, ele apareceu também para um grupo de pessoas. E uma das maiores evidências foi a proclamação pelos discípulos. Assim que Jesus ressuscitou, passou aqueles dias, então Pedro veio, fez aquela pregação e proclamou que Jesus Cristo havia sido ressuscitado. E ele mesmo era a testemunha de tudo isso. E os outros discípulos também relataram isso. Paulo também relatou que havia visto Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, naquela estrada lá. Então, tem vários fatos históricos que comprovam a ressurreição de Jesus Cristo. Mas não foi só histórico que a ressurreição tem sentido na vida do cristão, não. Vamos ver mais alguma coisa aí. A ressurreição de Jesus é um fato também psicológico, né? Os discípulos eles estavam acuados, com medo, eles estavam péssimos, desanimados, mas depois eles se tornaram tão valentes e tão corajosos em estar pregando o Evangelho. E outra, que motivo eles teriam para fazer isso se eles não tivessem visto Jesus? O Evangelho, ele morreria totalmente se acontecesse apenas uma coisa. Eles vissem o corpo de Jesus após o 3º dia. Era o suficiente para não haver mais Evangelho. No outro dia seguinte, está aqui o corpo, está morto, está apotrefado, e a pessoa que vocês tanto acreditavam já não mais existe. Ali era o suficiente para o Evangelho cessar. Porém, ele não cessou, ele só cresceu, né? Então ele não só foi histórico, mas ele foi dentro da mente das pessoas e ele se tornou uma realidade para os discípulos. E eles dali para frente fizeram a igreja crescer, né? E não recuaram. Também tem um outro fator, que é o fator social. A ressurreição de Jesus também é um fator social. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Ali surgiu a igreja. Ali nasceu as pessoas cujo seu Deus era eterno, ressuscitado, ressurreto. E prestes a vir. Outra vez para acabar com tudo. Tudo que não teria mais interesse na salvação do ser humano. Isso não é legal? É muito legal. Esse fator sociológico é como se ali fosse a semente, né? A ressurreição de Cristo fosse a semente de tudo o que havia de acontecer até hoje nos nossos dias. O crescimento
meteórico de uma igreja e de um Deus vivo e poderoso, de um Deus que nós sentimos de verdade. Mas os discípulos, antes do impacto da ressurreição, eu queria ver com vocês agora a história lá dos dois jovens que eles iam numa estrada, saindo, e eles começaram a conversar, e de repente alguém conversar sobre Jesus, de repente alguém acompanhou ele, perguntou assim: ei, o que vocês estão falando aí? Aí os dois jovens olharam para ele assim, e disse assim: você estava onde? No outro mundo? Você não ouviu falar de Jesus? Aí ele disse assim: não, o que era? Aí eles começaram, o pessoal lá, mandaram matar ele. Mandaram matar, e ele era um homem de Deus, um profeta, um homem poderoso, e os nossos próprios príncipes mandaram matar essa pessoa. Essa história ela está contada aí na sua Bíblia. Vamos abrir lá em Lucas. Talvez você não se recorde, mas é nela que nós vamos se basear o impacto da ressurreição, não na minha vida só, mas também na sua e na vida daqueles que viveram naquela época. Tá certo? Você abre aí em Lucas, capítulo 24. A história conta a partir do verso 13. Tá certo? Eu acho que vocês, se eu falar aqui o título, vocês vão lembrar. Talvez tenha lido várias vezes, mas não teria olhado nessa percepção que nós vamos olhar agora, com relação à ressurreição de Jesus Cristo. A partir do verso 13, os dois discípulos no caminho de Emaús. Olha, se você pegar para trás, que vocês nem precisam muito ler, que você já conhece a história. Já tinha sido, Jesus Cristo tinha ressuscitado, Pedro mais alguns discípulos estavam lá na casa, viram o próprio Jesus, mas esses dois aqui pareciam que não estavam naquela casa. Eles estavam em algum outro local, e eles estavam também, logicamente, acuados pela situação da morte de Jesus. Porque naquela ocasião, se você sair do contexto que você está hoje aqui, se colocar lá no tempo de Jesus e no local de Jerusalém onde foi crucificado e ressurreto Jesus. Então, você se imaginar naquele local, você vai perceber que várias pessoas estavam querendo se encontrar com aqueles que estavam com Jesus, os discípulos. E, logicamente, estavam querendo matá-los. Ou dizer assim: cadê o teu profeta? Aquele que dizia que era Deus, para ele fazer alguma coisa aí. Está vendo aí? Vocês são um bando de mentirosos. Então, naquele momento, os discípulos estavam escondidos e, logicamente, Jesus tinha outros discípulos. Aqui fala de 2 discípulos, mas não comenta muito sobre eles. Só fala que eles estavam na caminhada. No verso 16, ele diz: mas os olhos deles estavam fechados. Quer dizer, eu vou ler o 17, que é na hora que Jesus fala. E ele lhe disse: olha para... que palavras são estas que caminhando tocais entre vós, e por que estáis triste? Eles iam no caminho triste. Aí Jesus teve a aparição, ele acompanhou eles. Aí perguntou: olha, vocês estão tristes aí por quê? E aí eles falaram: você não está sabendo de nada, não? Eles não reconheceram Jesus Cristo. Eles não conseguiram ver que estava falando com o próprio Jesus Cristo. Interessante, né? Os seus olhos estavam cegos a despeito da proximidade de Jesus. No verso 14 e no verso 15. É bom a gente até acompanhar pelo que minha anotação. No 14 e no 15, fala assim: iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu indo que falando entre si, fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então ele acompanhou eles, e eles iam falando, e aí ele começou a conversar com eles, e eles nem estavam nem aí, né? Parecia como se tivesse assim, 2 pessoas conversando, de repente chega um: ei, o que foi aí? Conta aí. Tem aquele curioso, né? Então, eles estavam conversando sobre Jesus, olharam para o Jesus,
E no verso ele diz assim que eles estavam cegos, não conseguiam enxergar Jesus ali naquele momento. Se você ler todo o verso em casa e tentar enxergar esse momento, eles passam por isso. Nesse momento eles estavam cegos. Aí eles também estavam em outras situações. Se podem passar? De novo. Os seus olhos estavam tapados a despeito do relato das Escrituras. Ou seja, eles também vinham falando sobre a Bíblia. Jesus chegou para ele, falaram, olha, essa aí é a coisa, essa Escritura está a despeito de mim. Quer ver? Vamos ver o verso 25. No verso 25 ele diz assim, e disse-lhes, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Ou seja, eles estavam nesse momento com os olhos tapados a despeito da Escritura. Eles pareciam que tinham passado por toda aquela situação, tinham reconhecido ali Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tinham visto as obras, tinham visto tudo e tinham lido, principalmente lido nas antigas Escrituras, porque Jesus passava o tempo todo ensinando-os sobre a Bíblia, e nesse momento os olhos dele, eles tinham acabado de conversar com Jesus, aí estava lendo sobre Jesus e ainda estavam cegos, ainda estavam desacreditados. Quer ver? Passa aí o verso que ele ainda vai aprofundar mais nisso. Seus olhos estavam fechados a respeito de testemunhos dos irmãos. Outra situação que eles passaram é que eles tinham acabado de sair de Jerusalém, tinham visto Pedro ver Jesus, né? Tinha comentário, talvez, né? Eles tinham também aqui no verso, eles falam assim, faz 3 dias, você não viu, faz 3 dias, que Jesus foi crucificado e morto e ressuscitou. Ele já sabia que Jesus tinha ressuscitado, mas mesmo estavam falando com o próprio Jesus, estavam conversando com ele, lendo a Bíblia junto com ele, e ainda estavam dizendo assim, não estou entendendo nada. Está tudo ainda obscuro. Está tudo ainda sem sentido. Engraçado, né? E tinha acabado, fazia o quê? Era o dia seguinte, acho que talvez a segunda-feira, e eles estavam exatamente fugindo. Eles estavam indo para Emaús, talvez fugindo, da situação em que eles se encontravam. E ainda estavam sem o impacto da ressurreição na vida deles. Estava tudo sem sentido. A pergunta sobre esses 3 fatos da cegueira deles aí, é que nós também passamos por isso. A gente vem para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente faz culto, a gente faz as coisas tudo e parece não acreditar que Jesus ressuscitou. A gente às vezes parece acreditar que ainda estamos vendo Jesus sendo morto, crucificado, mas ressuscitado não. Parece que a gente vive a sexta-feira, mas não vive o domingo de ressurreição. A gente vive na crença da sexta e não vive na crença no domingo. Não é complexo isso? Passa mais uma vez aí. Outra coisa também que eu pude perceber nesses versos, que os pés deles estavam na estrada da fuga, a despeito de várias evidências da ressurreição, estavam fugindo mesmo. Até adiantei o slide, estavam fugindo, porque eles não estavam acreditando, não tinha sentido na vida deles, nem continuar ali. Porque estar ali naquele momento, após a ressurreição, era dizer, a qualquer momento alguém vai chegar aqui, tirar uma espada e me matar. Porque não tenho Jesus aqui e a minha religião praticamente se acabou. Não é mesmo? Então eles estavam ali em fuga. No verso 14, no verso 13 e no verso 20, diz, seus pés caminham para o acaso e não para o amanhecer. Ou seja, ele dizia assim, vou fugir, não sei para onde. Sei que eu vou me esconder. E isso é o que nós, como verdadeiros cristãos ou não, fazemos. A gente, quando tem algo que devemos enfrentar, a gente faz fugir. Em vez de a gente ter algo que devemos realmente lutar, a gente faz fugir. E a gente fica no obscurantismo e não no amanhecer. Nota que a gente fica ali
no pé da cruz, vendo o sol escurecer, às 4 para 5 horas da tarde, e as pessoas tiraram Jesus morto da cruz, mas a gente não vive o amanhecer da qual Jesus Cristo removeu aquela pedra, ressuscitou e trouxe salvação para toda a humanidade. A gente não sente esse impacto, a gente sente o impacto da morte. Olha, foi triste a morte, né? Mas a gente não sente o impacto, olha, foi maravilhoso a ressurreição. Não é interessante isso? Esse momento em que os dois discípulos, eles passaram por isso. Que você está passando hoje, que você está sentindo hoje, nessa pregação de hoje, os discípulos passaram no passado. Se você só sente a morte de Jesus, está errado. Você tem que sentir a ressurreição. É aquilo que te traz a vida eterna. É aquilo que prova, historicamente, psicologicamente, socialmente, a tua salvação. Porque ele disse, eu ressuscitei, você também vai ressuscitar. Não é mesmo? Interessante isso. Coloca mais aí, que tem mais coisas. E os seus corações estavam tomados de profunda tristeza. No verso 17, ele diz, o próprio Jesus, vocês estão aí tristes por quê? Eles estavam tristes naquele momento. Olha a quantidade de emoção que esses dois passavam pós-ressurreição. Sem sentido, sem necessidade, porque eles já tinham visto que Jesus havia ressuscitado. Não havia por que eles estarem nessa condição aqui da caminhada. Eles estavam numa caminhada bem triste, vazia, em busca de nada e sem saber onde é que ia chegar. Engraçado é que eles eram cristãos. E mais engraçado ainda é que eles passaram um tempo com o próprio Cristo. Ouviram as palavras do próprio Cristo. Sentiram a Bíblia do próprio Cristo. O viver do próprio Cristo. E ainda estavam vazios. Terrível, né? Passa aí. No verso 19 e no verso 20, seu coração estava perturbado pelo drama e o sofrimento do justo. Ou seja, eles estavam, exatamente o que eu havia falado com vocês, estavam ainda preocupados com a sexta-feira. Ele morreu, coitado. E nós aqui vamos morrer também. Está todo mundo procurando a gente. O coração deles estavam assim. Engraçado é que mesmo eles estando com esse sofrimento todo, estava ali Jesus do lado deles, né? E por quê? Você já parou para imaginar? Eles caminhando com todo esse sofrimento, com todas essas dúvidas, com todos esse peso nas costas que eles iam levando, em fuga, e Jesus veio ao encontro deles, falar com eles, eles cegam com tudo isso, e o final dessa história, como é que fica? Exato. Muitos de nós. Exato. Porque eu digo e afirmo, no momento em que eles estavam ali, vocês querem saber sobre mim mesmo, vocês querem me conhecer, querem se encontrar comigo mesmo, então lê a Bíblia. Ele lê e estuda a Bíblia. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, aquele que consulta as Escrituras, jamais ele será enganado. Aí ele revela ali que só por meio das Escrituras, do conhecimento bíblico, é que você conseguiria se encontrar com ele. Engraçado que eles estavam com ele, né? Engraçado. Passa aí. Aí, seus corações estavam cheios de esperança frustrada. No verso 21, estava totalmente ali, ó. Rapaz, vamos para a morte. Nem sei o que vai acontecer amanhã, só tem o dia de hoje. Era frustração total. Voltando para nós, às vezes a gente está mesmo realmente, acorda naquele dia frustrado. A gente se acorda sem saber se termina o dia.
Porque a gente começa a pensar só na morte, só no ontem, só na sexta, e não vive o dia seguinte da ressurreição. Mas tem também os impactos da ressurreição. Claro, falei das coisas negativas que houve naquela estrada ali com aqueles dois, mas também tem os impactos. Aquela coisa que realmente mexeu, não só comigo, não só com ele, mas também tem que mexer com você, ou já mexeu. Tá certo? Uma das coisas é assim, os olhos abertos para a explicação das Escrituras, versos 26, 28 e 31. Na hora que Jesus chega, eles não estão entendendo, mas Jesus faz eles entender. Eles começam a abrir, vixe, é verdade. E aí eles começam a dizer assim, mas quem é você mesmo, hein? Eles começam a imaginar, mas quem é você mesmo? Você fala tão bem, mas não estou acreditando que tem uma pessoa tão centrada na Bíblia como você. Eu acho que eles imaginaram isso nesse momento. Você lê em casa bem direitinho, pensando nessa história aqui, tá certo? Que aqui o verso é muito grande, é quase o capítulo todo. Os corações ardentes na comunhão com Jesus. Aí eles começaram a sentir, é verdade, agora eu estou pegando fogo. Agora é o momento de eu arder, é o momento de eu sair, é o momento de eu pregar, é o momento de eu acreditar. Porque aquele que morreu e ressuscitou está aqui na minha frente. E foi o que eles fizeram. Você pode imaginar que dali, alguns dias ali, em plena oração e vontade, eles lá no cenáculo receberam o Espírito Santo em porção dobrada. Eles receberam o Espírito Santo a ponto dele dizer assim, nós vamos falar de Jesus, nem que nos mate. Porque nós não estamos falando mentira, nós estamos falando a verdade. Nós não temos mais motivo para duvidar. Nós duvidamos até ontem, mas hoje não. Eu tinha dúvidas, mas agora eu não mais tenho. Eu acho que foi isso que eles sentiram ali na hora, e é isso que você tem que sentir. É isso que você que está aí em casa também tem que sentir. Que Jesus ressuscitou e ele ressuscitou para te trazer o Espírito Santo, porção dobrada, como trouxe para os discípulos na antiguidade. Não é mesmo? Interessante isso. Coloca mais aí. Aí eles começaram a dizer assim, olha, agora nós estamos cheios do fogo do Espírito Santo, aí os pés velozes para proclamar a ressurreição. No verso 33 e 35, eu quero ler com você. E diz assim, e na mesma hora, levantando-se, tomaram para Jerusalém e acharam congregação de 11 e os que estavam com eles, os quais ressuscitou verdadeiramente e o Senhor e já aparece a Simão. Eles, na mesma hora que eles estavam lá, que pararam para conversar, que eles iam no meio do caminho, aí de repente eles falam, quem é você mesmo? Aí ele foi e revelou que sou eu, Jesus Cristo. Vocês não estão me conhecendo, né? Rapaz, mas é mesmo. Que maravilha. Vamos voltar. Aí eles desistiram da caminhada de fuga, desistiram da caminhada de fugir da morte, desistiram da caminhada de perseguição, de escárnio, de dúvida, de tudo que não... de abandonar a sua própria família, tudo aquilo que eles não queriam, eles estavam desistindo. Agora eu vou para cima. Agora eu volto. Não tem nada que possa me impedir de falar o Evangelho. Não vai ser uma pandemia, não vai ser uma máscara, não vai ser uma vacina que vai te impedir de pregar o Evangelho. Não vai ser de ficar em casa. Fica em casa. Essa onda já tem que passar. Porque o Espírito Santo ele tem que movimentar. Ele está começando a passar por cima dessa onda miserável que nos assola. É a mesma que assolou eles aí, ó. No final de tudo, gente, a ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu os corações e apressou os pés dos discípulos em Emaús. Na hora que eles conversaram com Jesus, mudou tudo. Porque eles se encontraram e conversaram. Eles sentiram a presença de Jesus naquele momento. E aí mudou tudo. E a pergunta que não quer calar é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Que tipo de impacto a ressurreição tem provocado em você? É um impacto que só traz a parte negativa da história de Emaús? Ou é o impacto que traz a parte positiva da história de Emaús? Qual é os impactos que está tendo essa ressurreição na sua vida?
é de desacreditar na ressurreição de Jesus, a ponto de você não conseguir mais falar de Jesus, não conseguir ler sobre Jesus, não conseguir fazer as coisas para Jesus, nem amar e nem estar perto dele, ou o impacto é de você agora, realmente tem que ter impacto. Realmente tem que ter haver mudanças. E se você está hoje aqui, acredito que você está proposto a mudar. Não é mesmo? Se você está proposto a mudar, então quero orar com você. Eu quero proclamar o Espírito Santo em porção triplicada na sua vida. E que a partir de hoje você consiga, de uma forma ou outra, pregar o Evangelho e acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Tanto para vocês que estão aqui, como para vocês que estão em casa, é minha oração, é minha vontade de estar com vocês, de oferecer o Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Deus maravilhoso, Pai, que habita nas alturas, que nossa vontade seja hoje de louvar e engrandecer o Teu nome, em adoração, verdade, em compromisso de coração contigo, Senhor. Traz-nos agora porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que possamos pregar o Teu Evangelho, possamos crer na Tua Palavra, possamos se entregar de corpo e alma ao Teu Evangelho, possamos te entregar nas Tuas mãos, para que façamos instrumentos do Teu Evangelho daqui para frente, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de todos nós, como cuidou de todos os discípulos naquela época, e que deu força e coragem para pregar o Evangelho na face da terra. Queremos ser como eles e queremos ter a adoração, a vibração e a vontade de estar pregando o Teu Evangelho. Ó Senhor, obrigado por ser o nosso Deus maravilhoso e pelo Teu Espírito Santo nos trazer conforto nessa noite. Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.